Olá, daqui é a Ana. A prática de hoje foi criada a pedido de muitas pessoas que queriam aprofundar a experiência do body scan, a rotação da consciência. Por isso, hoje vamos dedicar bastante tempo a explorar esta técnica em particular, mergulhando profundamente no corpo físico. Então encontra agora a posição que te seja confortável, acomoda-te, reunindo todas as almofadas, mantas ou apoios de que possas precisar para oferecer ao teu corpo o máximo conforto possível. Ao longo desta prática, se em algum momento sentires desconforto ou o impulso de te mexeres, permite-te fazê-lo, ajustando o corpo sempre que precisares e procurando uma posição que te ofereça maior conforto e tranquilidade. E confirma também se estás suficientemente quente. Repara se o corpo se sente seguro, completamente à vontade. E depois convida-o a instalar-se na quietude. Se ainda não o fizeste, convida os olhos a fecharem-se suavemente e pergunta-te: será que ainda consigo encontrar mais um pequeno grau de conforto? Talvez exista um micromovimento, um pequeno ajuste, uma dobra da roupa, algo quase imperceptível que permita ao corpo relaxar ainda mais. Faz agora esses últimos ajustes e, enquanto o corpo se instala, traz uma intenção silenciosa. Permite-te permanecer aberta às sensações, disponível para sentir, sem precisar de analisar, sem precisar de mudar nada, apenas sentir. E vamos lançar ao corpo convite para relaxar através da respiração. Inspira profundamente pelo nariz, enchendo completamente os pulmões. Faz uma pequena pausa e expira pela boca, lentamente. Mais uma vez, inspira profundamente pelo nariz, pausa por um instante e expira lentamente, sentindo o corpo tornar-se cada vez mais pesado à medida que o ar abandona os pulmões. Uma última vez, inspira profundamente, sem esforço, sem tensão, e expira muito devagar, permitindo que todo o peso do corpo seja entregue à terra. E deixa agora que a respiração volte ao seu ritmo natural.
Respira pelo nariz, sem controlar, sem alterar. Apenas observa. Talvez leves a atenção às narinas e acompanhas o suave movimento do ar a entrar e a sair. Talvez notes alguma tensão ainda presente no rosto e sem pressa permites que ela comece a dissolver-se. E lanças o convite ao maxilar para relaxar. Deixas a língua repousar suavemente. Suavizas as têmporas, os olhos, a testa. Todos os pequenos músculos da face. Como se a expressão desaparecesse completamente. As pálpebras tornam-se macias, pesadas. E atrás delas acolhes simplesmente a luz ou a escuridão, tal como ela se apresenta neste momento. E dás permissão aos olhos para descansarem profundamente dentro das órbitas, como se recuassem suavemente em direção ao centro da cabeça. E talvez sintas o toque sutil do ar sobre a testa. E continuas a libertar cada pequeno músculo desta região. E agora imagina que os dois hemisférios do teu cérebro são como dois punhos fortemente fechados, cheios de tensão. E ao expirares, esses punhos começam lentamente a abrir-se. A mente relaxa, descontrai, liberta. E pouco a pouco convidas a atenção a descer da mente até ao coração. E convida a repousar no espaço silencioso no centro do teu peito. Observa as sensações que aqui existem. Talvez calor, talvez espaço, talvez emoção, ou apenas presença. Reconhece a inteligência tranquila que habita o coração.
sabedoria silenciosa que está e esteve sempre aí. E agora traz suavemente à tua consciência a tua intenção para esta prática e recebe-a com todo o teu coração, com todo o teu ser. Pode ser algo como: estou a relaxar profundamente, ou cultivo calma, ou até protejo a minha paz interior. Repete estas palavras silenciosamente por 3 vezes, como se fossem sussurradas pelo teu coração. E vamos agora começar a mover a atenção suavemente pelo corpo. Começa por sentir o corpo como um todo, sem julgar, sem tentar mudar o que quer que seja. Apenas observa as sensações presentes. Imagina que esta prática é como uma massagem profunda para todo o teu sistema nervoso. Talvez haja áreas em que sentes calor, talvez formigueiro, peso ou leveza. Ou talvez não sintas praticamente nada. Tudo é válido. Tudo é perfeito tal como é. Não existe uma forma certa de sentir. Apenas permanece presente. E convida a tua atenção a dirigir-se ao interior da tua boca. Sente a superfície da língua, o seu volume, o seu peso, a temperatura. Observa o céu da boca, os dentes superiores, as gengivas superiores. Repara como estas zonas são cheias de pequenas sensações, às vezes muito subtis. Sente os dentes inferiores,
as gengivas inferiores. Leva a atenção à bochecha, ao interior da bochecha direita. E observa todas as pequenas sensações presentes ao interior da bochecha esquerda. E talvez notes diferenças entre um lado e outro, sem procurar, apenas recebendo. Sente o lábio inferior, o lábio superior. Percebe o volume de ambos os lábios. O espaço entre eles. O toque subtil do ar sobre o lábio superior. A pele logo acima do lábio. A ponta do nariz. Ambos os lados do nariz. E depois, lentamente, observa o interior da narina direita. Sente a passagem do ar, a frescura da inspiração, o calor da expiração. As sensações delicadas que talvez nunca tenhas reparado. E agora a narina esquerda. Sente o movimento do ar, a temperatura, o espaço, as pequenas vibrações produzidas pela respiração. E agora sente o nariz por completo, a sua forma, o seu volume, o topo do nariz, as bochechas, o toque do ar sobre a pele do rosto. Permite que a atenção suba até aos olhos. Sente o olho direito, o globo ocular, as pequenas micromovimentações que continuam a existir, mesmo quando os olhos estão fechados. A pálpebra direita, a sobrancelha, a têmpora, o osso da face, as pestanas, todo o olho direito, vivo, quente, suave. E convida todos os pequenos músculos escondidos atrás do olho a relaxarem profundamente. E passa a atenção ao olho esquerdo, sobrancelha esquerda, a têmpora, o osso da face, as pestanas, a pálpebra, todo o olho esquerdo. Observa a vitalidade presente
o calor, a suavidade e deixa que todos os músculos escondidos atrás do olho libertem também qualquer tensão. Agora sente as cavidades dos seios perinasais, o espaço por trás do nariz, as zonas ocas da face, sem visualizar, apenas sentindo. Leva a atenção ao ouvido direito. Primeiro o ouvido interno, o canal auditivo, as pregas da orelha, o lóbulo, a parte superior da orelha e percebe simplesmente que o ouvido está a ouvir. Sem esforço, os sons chegam até ti. Não precisas de os procurar, apenas os recebes. Passa a atenção para o ouvido esquerdo, ouvido interno, canal auditivo, a orelha, as suas pregas, o lóbulo, a parte superior e nota como também este ouvido permanece aberto, disponível, receptivo. E sente os dois ouvidos abertos a receberem naturalmente todos os sons presentes, sem preferência, sem resistência. Apenas escuta. E deixa que a atenção se expanda ao couro cabeludo, ao cabelo, a toda a superfície da cabeça. Sente o topo da cabeça. Percebe como toda esta região está viva, com pequenas sensações, como se milhares de pequenos pontos despertassem suavemente sob a tua atenção. Depois deixa essa presença escorrer lentamente até à testa. Sente a pele da testa, cada músculo, cada fibra, e todos eles se começam a suavizar ainda mais. Permite que a atenção repouse por um instante no centro da testa, como se observasses silenciosamente o espaço escuro por trás da testa, sem procurar imagens, sem imaginar nada,
apenas repousando na presença. E deixa a atenção descer lentamente até à garganta. Sente a base da língua, o maxilar, toda esta região cheia de sensações, e liberta qualquer necessidade de pensar. Permite-te simplesmente sentir a garganta, o pescoço, toda a cabeça, como um único campo vivo de consciência, radiante, presente, cheio de vida. E deixa que a atenção desça suavemente até à base da garganta. Sente a pequena cavidade entre as clavículas, a clavícula direita, a clavícula esquerda, o centro do peito, como se toda esta região despertasse sob a luz tranquila da tua consciência. E move lentamente a atenção para o lado direito do peito, ombro direito. Sente profundamente a articulação do ombro, não só a sua superfície, mas o seu interior. Como se conseguisses sentir a esfera da articulação encaixada suavemente na cavidade. Observa os músculos que envolvem o ombro, os tendões, os ligamentos, o calor, a vida, as sensações presentes neste lugar. E deixa que a atenção desça para o braço direito. Primeiro a parte superior, sentindo os tecidos mais profundos, como se atravessasses lentamente os músculos até chegares ao osso. Sente os tecidos vivos, escondidos no interior do braço. Tudo pulsa silenciosamente com a vida. Deixa até o cotovelo. Observa a articulação por dentro, como se estivesses a sentir desde o seu centro, sem visualizar, apenas sentir. Percorre lentamente o antebraço, a parte da frente, a parte de trás, os músculos, os tendões, os ossos, os vasos, todo o antebraço vivo de pequenas sensações. E chegas agora ao pulso. Observa-o por dentro. E depois deixa a atenção penetrar a palma da mão.
Sente o interior da mão, como se milhões de células despertassem suavemente sob a tua consciência. Uma mão viva, cheia de presença. Leva a atenção ao polegar direito. Sente toda a sua extensão até à ponta do dedo. Percebe a enorme sensibilidade que existe nesta pequena área. Sente o dedo indicador, toda a sua extensão, a ponta do dedo. O dedo médio, o dedo anular, o dedo mindinho. Percorre cada dedo lentamente, sem pressa. Agora sente os 5 dedos ao mesmo tempo. O interior dos dedos, os ossos, os tecidos vivos, o dorso da mão, o espaço entre os dedos, o espaço à volta da mão, como se a própria mão respirasse dentro de um campo de consciência. Observa as unhas, as pontas dos dedos, toda a mão, todo o braço, todo o ombro direito, como uma única unidade. Sente todo o volume do braço direito, não apenas a superfície, mas também o espaço interior, a forma completa do braço. E regressa ao lado direito do peito. Sente o pulmão direito, a omoplata pousada sobre o chão. Observa o ar a mover-se suavemente dentro do pulmão, sem esforço, apenas respiração. E deixa a atenção descer pela cintura até ao lado direito do abdômen. Sente os órgãos internos que desempenham o seu trabalho silenciosamente. Tudo acontece sem que precises de controlar nada. Agora desce até à bacia. Sente a articulação da anca direita, os músculos profundos, os tecidos, os ligamentos, toda esta região viva, presente. E percorre lentamente a coxa direita, primeiro a frente, depois a parte de trás, depois o interior profundo da coxa. Sente os ossos, a sua densidade,
o fluxo constante da circulação, o calor, a vitalidade. Sente o joelho direito, a rótula, todo o interior da articulação, como se observasse o joelho por dentro, com curiosidade, sem qualquer necessidade de mudar o que existe. E continuas até à parte de baixo da perna, a barriga da perna, a canela, todos os tecidos vivos desta região, milhares de milhões de células cheias de vida. Sente o tornozelo, o lado interno, o lado externo, o tendão de Aquiles, o calcanhar, a planta do pé, o peito do pé, o interior profundo do pé direito e percorre lentamente cada dedo do pé, o dedo grande, o segundo dedo, o terceiro dedo, o quarto dedo e o dedo mais pequeno. Sente todos os dedos ao mesmo tempo. As unhas, o espaço entre os dedos. E agora sente todo o pé direito, completo. Sente o tornozelo, a perna, a coxa, a anca, todo o membro inferior direito. E depois todo o lado direito do corpo, desde o topo da cabeça até à ponta dos dedos do pé, como um único campo vivo de consciência. Milhares de milhões de células vibram silenciosamente, cheias de vida. O sangue circula, a respiração move-se, tudo é sustentado por uma presença tranquila. Permite que todo o lado direito do corpo seja banhado pela luz suave da tua atenção, sem esforço, sem tensão, apenas presença. E agora deixa que a atenção regresse lentamente ao centro do peito. Repousa por um instante no espaço do coração. E a partir daqui, começa a explorar o lado esquerdo do corpo. Sente o lado esquerdo do peito, o ombro esquerdo. Permite que a atenção mergulhe profundamente na articulação do ombro, como se conseguisses sentir o seu interior, o encaixe do osso, os músculos, os tendões,
os tecidos profundos, toda esta região viva, cheia de presença. E agora deixa que a atenção desça para a parte superior do braço esquerdo. Sente o seu núcleo, os músculos, o osso, os tecidos vivos escondidos no interior. Tudo pulsa silenciosamente. Tudo participa nesta experiência de estarmos vivos. Sente o cotovelo, a articulação por dentro, sem visualizar, sem analisar, apenas sentindo. E desce lentamente pelo antebraço, a parte da frente, a parte de trás, os músculos, os tendões, os ossos, toda esta região iluminada pela tua atenção. E sente o pulso, observa-o por dentro e depois entra suavemente na palma da mão esquerda. Sente o interior da mão, os tecidos, o calor, a vida, como se milhares de milhões de células despertassem sob a tua consciência. Leva atenção ao polegar, percorre toda a sua extensão até à ponta. Depois passa ao dedo indicador, dedo médio, anular, mindinho. Sente cada dedo lentamente. As pontas dos dedos. A riqueza das terminações nervosas presentes em cada uma delas. Sente os 5 dedos ao mesmo tempo. As unhas. O espaço entre os dedos. O dorso da mão. A palma. Toda a mão esquerda como um único campo vivo de sensações. E expande a consciência para todo o braço esquerdo, a mão, antebraço, braço, ombro, todo o membro superior esquerdo. E sente como a omoplata esquerda repousa sobre a terra. Sente o lado esquerdo do peito, as costelas, o pulmão esquerdo a expandir-se suavemente.
com cada inspiração e a relaxar a cada inspiração. E deixa que a atenção desça pela cintura até ao lado esquerdo do abdômen, os órgãos internos silenciosos, trabalhando naturalmente, sem qualquer esforço da tua parte. E observa a bacia, sente profundamente a articulação da anca esquerda, os músculos profundos, os tecidos, os ligamentos, tudo vivo, tudo presente. E percorre lentamente a coxa esquerda, a parte da frente, a parte de trás, o interior profundo da coxa. Sente o osso, a sua densidade, a circulação, o calor, a vitalidade. Sente o joelho esquerdo, a rótula, todo o interior da articulação. Observa simplesmente com uma curiosidade tranquila, sem necessidade de alterar. Desces até à perna, a barriga da perna, a canela, todos os tecidos desta região. Milhares de milhões de células cheias de inteligência, cheias de vida. E chegas ao tornozelo. Sente o lado interno, o lado externo, o tendão de Aquiles, calcanhar, a planta do pé, o peito do pé, o interior profundo do pé esquerdo. E percorre lentamente cada dedo. Dedo grande, segundo, terceiro, quarto, o dedo pequeno. Sente as pontas dos dedos, as unhas, o espaço entre cada um deles. Sente o pé esquerdo por completo, toda a perna esquerda, a anca, todo o lado esquerdo do corpo, do topo da cabeça até à ponta dos dedos do pé. Um único campo contínuo de consciência. Todo o lado esquerdo do corpo, vivo. A respirar, a brilhar silenciosamente. E agora sente simultaneamente o lado direito e esquerdo do corpo.
os dois lados do corpo presentes ao mesmo tempo, como se toda a tua estrutura respirasse uma única unidade, sem separação, sem esforço, apenas presença. E mantém a consciência em ambos os lados do corpo ao mesmo tempo. O lado direito, o lado esquerdo, como dois rios que voltam a encontrar-se. E deixa a atenção expandir-se ainda mais. Sente toda a parte de trás do corpo. Os calcanhares repousados sobre a terra. A barriga das pernas. A parte de trás das coxas. O sacro. A bacia. Todo o peso do corpo entrega ao chão. Sente a coluna vertebral, da base da coluna até ao topo da tua cabeça. As costas apoiadas, as omoplatas, os braços repousados ao teu lado. A parte de trás da cabeça. O crânio. Tudo sustentado. Não há nada que precises segurar. A terra faz esse trabalho por ti. Permite-te confiar um pouco mais nesse apoio. Entrega mais um pouco do teu peso. Mais um pouco. E mais um pouco.